Hello kids! How are you? Fine? Here's teacher Pedro. Welcome to one more Jump Math lesson. Today we are going to study fractions and factors. Okay? So open the Jump Math books to page 109. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o teacher Pedro. Bem-vindos a mais uma aula do Jump Math. Na aula de hoje nós continuaremos falando sobre fatores, sobre frações equivalentes. Nós vamos falar aí sobre adição de frações, ok? E para isso, eu quero que vocês abram os livros de vocês na página 109, 109, que a aula de hoje está bem interessante, tá bom? Então, last lesson, we were talking about factors, né? Na última aula nós estávamos falando sobre fatores, isso é quando nós temos um número que, nós temos até mesmo um par de números, certo? Que quando nós multiplicamos ele, né, nós conseguimos chegar a determinado número, tá? Então vejam só o exercício número 4, para vocês visualizarem isso melhor. List all the factors for the number. Use division to determine the factors. Hint, divide by 1, then 2, then 3, and so on. If the remainder of the division is 0, then the number is a factor. Então, por exemplo, né, para vocês visualizarem melhor, nós temos aqui o número 10, tá? Número 10. Eu quero encontrar os fatores de 10. Quais são os fatores de 10? Os fatores de 10 são aqueles números que eu consigo dividir o 10 e eu consigo obter um resto zero. So, for example, 10 divided by 10. 10 dividido por 10 is equal 1. Eu tenho resto? Não, o resto é zero. Então eu posso falar que o 10 é um fator do zero. Vou colocar dois pontinhos que é melhor. 10 dividido por 9, eu consigo um resto zero? No. 10 dividido por 8? Também não. And 10 divided by 7? No. 10 divided by 6? No. And 10 divided by 5? Yes. Ok? E 10 dividido por 5? Também consigo. 10 dividido por 5 é igual a 2 e o resto é zero. And 10 divided by 4? Não, não consigo. 10 divided by 3? No. 10 divided by 2? Yes. I can do this. Sim, porque 10 dividido por 2 é igual a 5. E aí nós temos o resto zero. And 10 divided by 1? Yes, I can do this. Okay? So, the factors of the number 10 are 10, 5, 2 and 1. Os fatores do número 10 é o próprio número 10, né? O número 5, 2 e 1, certo? E assim que você tem que fazer, você tem que ir dividindo o seu número e aqueles números que quando você consegue dividir o 10, por exemplo, o número que você quiser, por outro número e o resultado deles, da divisão deles, seja igual a zero, você está ali diante de um fator. Tá? E é isso que você vai fazer nesse exercício. Você vai encontrar os fatores desse número. Como? Number 10. Vai dividindo até chegar no 1. Tá bom? And then we have here 2 is a common factor of 4 and 10 because it's a factor of both numbers. E aí nós vamos falar sobre common factor, sobre fatores comuns entre dois números. Common factors, fatores comuns entre dois números. Eu quero descobrir o fator comum entre dois números qualquer. Aqui nesse caso, in this case, I chose 4 and 10. Nesse caso, eu escolhi o 4 e o 10. Eu quero encontrar um número que seja possível que eu divida os dois números, né? Então, primeira coisa, eu sei que, por exemplo, eu não posso dividir por 5 aqui, certo? Porque o 5 é maior que o 4, né? Então, se eu dividir 4 por 5, eu vou ter um número quebrado, então não vai ser interessante, ok? So, let's try the number 4. 4 divided by 4, 1. But 10 divided by 4, no. Então, eu consigo dividir o 4 pelo 4? Sim. Mas o 10 pelo 4? Não, né? Beleza. Pelo número 3, 4 divided by 3, no. 10 divided by 3, no. Então, 3 aqui fora de cogitação. Then, by the number 2, e pelo número 2? 4 divided by 2, 2. 10 divided by 2, 5. Opa, olha só. 4 eu consigo dividir por 2. E
2, certo? And then I also can divide it by 2, and then I get 5. So the number 2 is a common factor of 4 and 10, because it's a factor of both numbers. Então vejam só, o número 2, ele é um fator comum entre o número 4 e o número 10. Por quê? Porque o número 2 é um fator tanto do número 4 como do número 10. Quando eu divido esses números pelo número 2, nós temos um resto igual a zero, né? E é isso que você vai responder para mim no exercício número 5. Write yes or no. Use your answers to question 4 to explain. Então você vai responder se determinado número, né, na letra A, is 2 a common factor of 7 and 10. O número 2 ele é um fator comum entre o número 7 e o número 10? Não, né, pessoal? E aí você vai responder e vai colocar aí a sua resposta, tá bom? Number 6 também você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar os fatores comuns desses números. Como que eu vou descobrir, teacher? Você pode consultar suas respostas no exercício número 4, porque ali você já tem todos os fatores. Então você vai olhar para o número 10 e para o número 8, vai ver se eles têm algum fator comum. Se eles tiverem, né, um fatorzinho igual, você já sabe quais são os fatores comuns entre o 8 e o 10, por exemplo, tá bom? Then we have two problems. E aí nós temos dois probleminhas, problema número 7 e problema número 8. Look with me. Number 7. A child is arranging green blocks in groups of 4. Então uma criança, né, está organizando bloquinhos verdes em grupos de 4. And purple blocks in groups of 6. E os blocos roxos em grupos de 6. She has the same number of green and purple blocks. Então ela tem o mesmo número de blocos verdes e blocos roxos. What is the smallest number of each color that she could have? Qual é o menor número de blocos de cada cor que ela poderia ter? Então você tem que encontrar o fator comum entre o 4 e o 6, tá? Encontra o fator comum entre eles, né? Que você pode dividir os dois números, tá bom? E number 8, Blanca and Jerry are training for a marathon. Então Blanca e o Jerry estão praticando para uma maratona. Blanca runs 15 kilometers at a time, while Daryl prefers to run in blocks of 8 kilometers. Então, a Blanca e o Jerry estão praticando para uma maratona, né? A Blanca, ela corre 15 km direto, e o Jerry prefere correr de blocos de 8 em 8 km. At the end of a month, no final de um mês, they realize that they have run the same total number of kilometers. No final de um mês, eles perceberam que eles tinham corrido a mesma quantidade de quilômetros. What is the smallest number of kilometers that each must have run? Qual é a menor quantidade de quilômetros que eles podem ter corrido juntos? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai ter que encontrar o fator comum entre o 15 e entre o 8, tá bom? Na verdade, aqui nesse caso, o 15 e o 8 são fatores, tá? São fatores de um número. E aí eles são os fatores pares, lembra que nós vimos? Então você tem que multiplicar esses fatores pares para obter o número, tá bom? E aí, pessoal, na próxima página, page 110, we are going to talk about flexibility with equivalent fractions and lowest terms. Então nós vamos falar sobre a flexibilidade das frações equivalentes e das frações reduzidas, tá bom? Então vejam só, number 1. Group the squares to show. Você vai agrupar os quadradinhos para mostrar. Letter A. 6/12 equals 1/2. Então, 6 sobre 12 é igual a 1 sobre 2, certo? E aí você tem os quadradinhos. Olha o exemplo aqui. O teacher fez um desenho aqui para ficar mais fácil de você entender. Como que você vai fazer isso, né? Você tem que agrupar. Aqui você tem, ó, o que você tem aqui? Você tem 12 quadradinhos e 6 estão pintados. Igual tem aqui, ó. 12 é o nosso número total e 6 quadradinhos pintados. Só que eu tenho que usar esse mesmo desenho para mostrar 1 sobre 2, ok? A half, né? A metade. How can I do that? Ó, você vai marcar com o seu lápis por cima aí, ó. Now, you have a half. Você tem uma metade, porque, ó, você dividiu tudo isso em 2 quadrados maiores. E aqui você tem 1 e aqui você tem 2. Entendeu? In the exercise number 2, group shaded squares to show equivalent
fraction, você vai agrupar também os quadradinhos sombreados para mostrar uma fração equivalente. Então vejam só, aqui você tem 2 oitavos, né? Because you have 8 squares, você tem 8 quadradinhos, and you also have 2 little squares shaded. Você tem 2 quadradinhos pintados. Então você tem 2 oitavos. Mas aí você quer utilizar esses quadradinhos pintados, ó, para mostrar essa fração aqui, né? Então você precisa primeiro dividir esses 8 bloquinhos em 4 grupos. Então você pode fazer assim, ó. Ó, look that. Now I have 4 blocks. Agora sim eu tenho 4 bloquinhos. E aí, como ficou isso aqui? Eu tenho um bloquinho sombreado, shaded. So I have one fourth, um quarto, tá bom? E é isso que você vai fazer. In exercise number 3, I want you to imagine erasing the dotted lines in the first circle. Shade the second circle to show the result, and then write the equivalent fraction. Aqui eu quero que você ache para mim a fração equivalente. Como? Que você imagine aí, você tem 2 tortas. You have 2 pies. The first pie, a primeira torta, ela tem um pontilhado. Então eu quero que você imagine que na segunda torta você vai retirar esse pontilhado. Então veja o exemplo da letra A. Tá? Você tem aí 4 pedaços de torta e 2 estão marcados. E aí na segunda, quando você tira, né, o pontilhado, você fica com 2 pedaços de torta, sendo que um só está marcado. E aí você achou a fração equivalente. E é isso que você vai fazer nesse exercício. E no exercício 4, vejam só. Imagine erasing the dotted lines, then write the equivalent fraction. Então você vai imaginar que você está apagando, né, esse pontilhado. E você vai achar uma fração equivalente. Você tem até uma divisão para te ajudar. E é isso que nós vamos falar agora. Ó. You can divide the numerator and the denominator by the same number to get an equivalent fraction. Então, como eu faço para obter uma fração equivalente, teacher? Vejam só, eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número para obter uma fração equivalente. Look here, we have 2 pies. Nós temos 2 tortas, certo? Here we have 2 fourths, 2 quartos, certo? Fourths, né? Nós temos aqui a torta dividida em quartos e aqui nós temos 2 pedacinhos da torta marcada. And here we have 1 half. E aqui nós temos, né, uma metade, né, um meio. E aí eu quero transformar, né, essas frações em uma fração. Essas frações, né, pessoal, elas já são equivalentes. Por quê? Porque vejam só, o 2 sobre 4, se eu dividir aqui por 2, e se eu dividir aqui por 2, vejam só, eu vou obter o quê? 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Tá? Então, vejam só, eu dividi o numerador e o denominador e obtive meio. Ou seja, 1 sobre 2 e 2 sobre 4 são frações equivalentes, representam a mesma quantidade de formas diferentes. E aí, basicamente, o que eu fiz? Quando eu dividi por 2, eu retirei a linha pontilhada, certo? E aí eu fiquei só com essas metades. Então, quando nós dividimos por 2, nós obtemos uma fração equivalente, né? Quando nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá bom? Then, exercise number 5, use division to find equivalent fractions. Você vai utilizar a divisão para encontrar as frações equivalentes aí. Number 6, use division to write 3 fractions equivalent to. Então você vai também ir dividindo para encontrando as frações equivalentes, né? Vai dividindo de 2 em 2 até que você chegue no menor termo. Por quê? Now we are going to talk about the lowest term. Nós vamos falar sobre a fração reduzida, sobre o menor termo. Como assim? É quando, pessoal, eu não consigo mais dividir essa fração pelo denominador e pelo numerador. Ou seja, eu não consigo encontrar uma fração equivalente menor que isso. For example, here, 3 and 6. Eu consigo achar uma fração equivalente menor, né? Eu tenho um fator comum entre esses dois números? Yes, I have. I can divide her by 3 and 3. Look. And now I have 1 and
2, né? Então eu reduzi ela. Agora, tem como eu reduzir mais? Dividir por 1, dividir por 2. Então, não tem como eu dividir mais que isso. Então, esse é o meu menor termo, essa é a minha fração reduzida, ou seja, é a menor fração possível. Não tem uma outra fração equivalente, tá? Então, lowest terms é o menor possível. Como eu faço isso? Encontrando os fatores comuns. Se eu tivesse aqui, por exemplo, né, vou dar de exemplo para vocês um número maior aí, para que vocês entendam esse conceito, né? Vamos supor que eu tivesse aqui o número 5 sobre 15. Como eu posso reduzir isso aqui nos menores termos possível? Dividindo por 5, vejam só. 5 dividido por 5, 1. E 15 dividido por 5, 3. Tem como eu reduzir mais que isso? Não. There's no way. Não tem a possibilidade de eu reduzir mais que isso. Tá bom? Então, isso são as frações reduzidas. E é isso que você vai fazer no exercício 7, no exercício 8, exercício 9 e no exercício 10. Eu quero que você... Exercise 9. Primeiro, no exercício 9, vejam só. Write whether the fraction is in lowest terms, explain how you know. Então, eu quero que você me fale se essas frações aí estão em termos reduzidos, in lowest terms, ok? And then number 10, e depois no exercício 10, eu quero que você me diga o seguinte. Shonda says she reduced 12 sobre 18, ok? To lowest terms by dividing the numerator and the denominator by 2. Então, ela dividiu 12 sobre 18 aos menores termos, dividindo o denominador e o numerador por 2. E aí tem o resultado que ela obteve aí. Ela cometeu um erro, vocês perceberam comigo? What mistake did she make? Qual erro ela cometeu? Explain to the teacher, ok? Explica para o professor aqui qual erro ela cometeu, tá bom? Dá para você dividir ainda? Tem mais algum fator comum entre esses dois números? Não ficou faltando nenhum? Observem melhor esse número, tá bom? And then, to finish the lesson, para nós terminarmos a aula de hoje, nós vamos falar sobre adding and subtracting fractions. Vamos falar sobre adição e subtração de frações. Então, vejam só. Here, we have 2 pies. Nós temos 2 quartas aqui. Vejam só. I have this one, 1/4, and 3 eighths. Então, 1/4 sobre 3 oitavos, né? Então, 1/4 de torta e 3 oitavos de torta. Eu quero adicionar. Porém, but, when you are talking about fractions, we have to have the same denominator to add fractions. Para nós adicionarmos frações, nós temos que ter os mesmos denominadores. Os nossos denominadores devem ser iguais. Então, o primeiro passo the first step is to find an equivalent fraction. Então, é encontrar uma fração equivalente, tá? Então, eu vou tentar fazer o quê? Encontrar uma fração equivalente aqui. Vejam só, é mais fácil nesse caso eu encontrar uma fração que também tem o denominador 8. Por quê? Se eu multiplicar aqui 1 sobre 4 por 2, vejam só, vou multiplicar por 2 e aí eu vou obter 2 oitavos. Ó, eu já fiquei com os denominadores iguais. Se eu fosse tentar ir pela divisão, eu não ia conseguir. Por quê? Porque o 8 e o 3, eles não têm um fator comum aqui, né? Eles estão a termos reduzidos. Não tem como eu reduzir mais que isso, tá bom? Então, aqui eu achei. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho 3 oitavos, continua normal. Aqui, agora eu tenho 2 oitavos, né? Porque eu multipliquei aqui para encontrar uma fração equivalente. Então, vejam só, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar 2 oitavos aqui e a minha torta vai mudar um pouquinho. Por quê? Eu vou multiplicar cada pedacinho em 2. Então, vejam só, ó, multipliquei, né? Ó. Então, eu tinha um pedaço maior, agora eu dividi ele para que eu tivesse 2 pedacinhos, para que aumentasse o número de pedaços, né? E aí, ó, vejam o que aconteceu. Esses 2 pedacinhos estão pintados, né? É que não deu para ver bem no desenho do teacher, mas ó, esses 2 pedacinhos ficaram pintados, eles já estavam pintados antes, né? E aí, agora, é simples, very simple, só vou fazer a adição aqui, né? 2 oitavos mais 3 oitavos, 2 eighths plus 3 eighths, I have 2 plus 3, 5
eighths. That is my result. Esse é o meu resultado, tá bom? 5 oitavos. E é isso que você vai fazer no exercício número 1, no exercício número 2 e número 3. Você tem um probleminha. I have a little word problem. See exercise number 2. Veja o exercício número 2. So walks 2/3 miles from his home to his school. Então, Saul andou, né, 2/3 de milha até a sua casa, da sua casa até a escola. Rita walks 5/6 miles from her home to school. Já a Rita, ela caminha, né, 5/6 de milha, né, da sua casa até a escola. How much farther does Rita walk to school than Saul? Quanto a mais a Rita andou do que o Saul? Tá? Então você vai ter que fazer essa comparação, tá bom? And number 3. A pastry stand has 3 kinds of pastry. Então, uma fábrica de massa, né, possui 3 tipos de massa. Last week, 1/4 of the pastries sold were meat pastries. Né? Na última semana, um quarto das massas, né, vendidas foram de carne. 1/2 were vegetable pastries and 1/8 were cheese pastries. Aí eu quero que você me responda. What fraction of the total number of pastries was sold? Qual fração total das pastries foram vendidas? And letter B. What fraction was not sold? E qual fração não foi vendida? Tá bom? E é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A fração é um pouquinho mais avançada, mas é muito importante, é bem gostoso de fazer também, tá? So kids, thank you. See you next lesson. Bye bye. Bye kids.